Coríntios 15, que foi a leitura dessa semana, de 1 a 11, é a leitura rápida aí. Nós vamos ler porque ela vai servir de base aí para a nossa mensagem de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Vamos ficar de pé então para ler a palavra de Deus? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. A ressurreição de Cristo. Então vamos ler. A palavra diz assim: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Amém. Os irmãos podem sentar. Que apóstolo? Isso é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, irmãos, é uma riqueza, né? Todo o conhecimento dele, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele transmitiu para nós através das suas cartas, o trabalho de pregação dele, as viagens missionárias. O apóstolo Paulo, tudo o que ele escreveu, né, se os irmãos notarem aí, o Novo Testamento é praticamente cartas do apóstolo Paulo, né? A gente tem os evangelhos, as cartas de Paulo e depois alguns poucos livros ali adiante, como Tiago, nós temos ali a Judas, né? Pouquíssimos livros do Apocalipse, acabou no Novo Testamento, né? Então, os evangelhos, alguns livros e no meio todas as cartas do apóstolo Paulo estão ali para que a gente entenda muito do que foi o início da igreja e a pregação aos gentios, que é o que toca a nós, né? A pregação do evangelho para as pessoas que não eram judeus, que não eram da nação de Israel. Então, o apóstolo Paulo trouxe essa visão para nós. E era um grande evangelista, um grande pregador, um homem que viajava pregando o evangelho, mesmo estando perseguido, mesmo estando em perigo de morte, como o Neto destacou lá hoje no versículo. Ele, correndo o risco de morrer, foi apedrejado várias vezes, foi chicoteado várias vezes, fugiu das cidades várias vezes, porque as pessoas estavam perseguindo ele e ameaçando a vida dele, mas isso não impedia a pregação, não impedia que ele continuasse falando do evangelho. Realizou milagres maravilhosos, foi um grande evangelista. E hoje, irmãos, com base no trabalho evangelístico de Paulo, hoje a nossa meditação na palavra de Deus é um convite. Eu quero convidar os irmãos para pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho? Vamos falar de Deus para as pessoas, né? Então nós estamos nessa nova fase da igreja, né? Nós tínhamos um momento em que nós estávamos reunidos mais para sobrevivência, né? Vamos dizer assim, nós estávamos num pequeno grupo, lá na chácara, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas num movimento assim introspectivo, a gente mais nós mesmos, falando de Deus, sentindo a presença de Deus, mas sem buscar
sem estar cumprindo essa missão que a palavra de Deus nos impõe, que é de pregar o evangelho para as pessoas de fora, falar de Deus para outras pessoas. Mas agora estamos nesse outro momento, o momento de falar de Deus para as pessoas. Mas aí na hora de falar de Deus para as pessoas, pode surgir alguns impedimentos. E hoje nós vamos meditar sobre algumas coisas que impedem a pregação do evangelho, algumas coisas que estão dentro de nós. No Brasil nós não temos essa dificuldade de pregar o evangelho, como tinha com Paulo, de ser perseguido, né? Graças a Deus ninguém impede a gente de pregar o evangelho, ninguém nos impede de estar aqui hoje cultuando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui com medo da polícia chegar e prender todo mundo, não estamos com medo de sermos mortos porque estamos falando do evangelho. Nós estamos aqui com plena liberdade. Mas mesmo nessa plena liberdade de pregação, surgem algumas coisas que dificultam a pregação do evangelho, e muitas delas estão dentro de nós mesmos. E estavam também dentro de Paulo, na vida de Paulo. E nós vamos meditar em algumas dessas questões hoje, coisas que impediam a pregação do evangelho. Então, nessa leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu passei para vocês o ensinamento que recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o evangelho, né? Esse é o evangelho. É isso que nós temos que pregar para as pessoas. Essa é a mensagem que nós temos que falar. Ele disse: olha, eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi. Não é? Então ele está dizendo: olha, é uma sequência. Me ensinaram assim e eu estou ensinando a vocês. O que foi que eu recebi? Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. Né? O evangelho é a boa notícia. Essa é a boa nova. Essa é a informação que as pessoas precisam receber. Cristo morreu pelos nossos pecados, nós temos acesso à salvação, à vida eterna, através de Cristo, recebendo o sacrifício de Cristo. Só que aí na hora de levar essa mensagem, na hora de falar essa mensagem, a gente às vezes esbarra com o que o apóstolo Paulo também pensou. Olha, você quer saber? Eu sou o menor dos apóstolos, né? Muitas vezes a gente está na igreja, a gente pensa assim: olha, tem que pregar o evangelho, mas isso é coisa lá para o pastor, né? Tem que pregar o evangelho, mas isso é coisa para o ministério, os irmãos lá que vejam, né, o que vai pregar, o que vai fazer, porque quem sou eu? Eu sou o menor, né? Quem sou eu? Eu sou o menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo dizia. Então nós podemos pensar: eu sou o menor dos membros da igreja, eu sou o menor que tem menos condição de falar em público, não sei, eu não sei falar, não sei me expressar. Eu não sei falar da palavra de Deus, eu não tenho grande conhecimento, eu não sou uma pessoa estudiosa da Bíblia. Quem sou eu para pregar o evangelho? E aí, com esse sentimento de inferioridade, com esse sentimento de que eu não sou ninguém, de que não é para mim, de que eu sou o menor, a gente acaba se retraindo e deixando de falar de Deus para as pessoas, de colocar a palavra de Deus para fora, né, no ambiente externo, onde a gente convive com quem nós estamos. Então, o apóstolo Paulo dizia: olha, eu sou o menor, o menos importante dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Né? Nós lemos aí no 15:9. Eu sou o menor. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele tinha essa visão de que ele era pequeno, eu sou menor, eu persegui a igreja de Deus. Mas aí a gente tem que entender essa visão do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: eu sou o menos importante, eu não mereço ser chamado de apóstolo. Mas aí logo no versículo 10 ele fala: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça não ficou sem resultado, né? Então ele fala: olha, eu sou o menos importante, eu sou o menor, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não ficou sem resultado. Ou seja, eu não sou nada, tudo bem, concordo, mas a graça de Deus em mim, o poder de Deus em mim, a graça que é o favor sem merecimento, né? Deus, sem que eu merecesse, Deus fez algo por mim, me colocou como apóstolo, me colocou como um pregador do evangelho. Então,
esse movimento de Deus, essa graça de Deus, esse favor de Deus na minha vida não foi em vão, não foi à toa, não ficou sem resultado, porque Deus me deu essa graça e a graça de Deus produziu o fruto, porque estou eu aí pregando, falando do Evangelho. Então veja, o apóstolo Paulo, ele via a si mesmo como alguém pequeno, alguém que estava abaixo dos outros apóstolos, mas pela graça de Deus, eu vou fazer uma grande obra, estou fazendo uma grande obra, estou seguindo em frente o meu trabalho. Então veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele se sentia assim pequeno, mas não impedia de fazer o trabalho, de levar adiante. Agora, muitos de nós, às vezes sentimos isso, né? Quem sou eu? Né? Então, se a gente for olhar, olha, se a gente olhar para a igreja, que igreja que é a nossa? Né? Talvez nós vamos dizer, nós somos a menor das igrejas de Rio Preto. Né? Se nós formos olhar para nós individualmente, quem sou eu? Né? Que pastor que sou eu? Talvez eu seja um dos pastores mais, né, simples, não sei, ou que tem a menor congregação, ou que não era pastor até outro dia atrás, não estava exercendo o ministério. Tem muitas coisas para a gente falar, né? Quem que é? Quem que somos nós, né? Ou diante do poderio dos pastores aí, quem sou eu perto do Edir Macedo? Quem sou eu perto do R.R. Soares, né? Dos pastores que tem, dos grandes pastores aqui de Rio Preto mesmo, as igrejas aqui que tem 3 mil membros, 5 mil membros, não sei. Quem sou eu? Ninguém, né? Estamos aqui em Rio Preto, né? Um grupinho pequeno, uma pessoa pequena, então nós temos que dizer, olha, aqui nós somos a menor das igrejas, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aí na sequência, no verso 10, nós temos que dizer, mas pela graça de Deus somos o que somos. Né? E a graça de Deus não vai ficar sem fruto, porque nós vamos dar fruto e vamos falar do Evangelho, vamos pregar, porque não é porque nós nos sentimos pequenos, nos sentimos, né, com a imagem ali, uma formiguinha, não é por isso que a graça de Deus vai ficar sem fruto em nós, porque nós vamos nos apropriar da graça de Deus, vamos sentir o poder de Deus na nossa vida e vamos levar adiante o Evangelho, né? Com a graça de Deus. Não é porque nós somos grandes, porque nós somos bons, porque nós temos capacidade, não, pela graça de Deus nós vamos produzir os frutos que Deus tem para nós. Então não é o tamanho, não é a nossa importância, não é a nossa capacidade, é a graça de Deus na nossa vida que vai produzir os frutos. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele se sentiu menor, sim, mas isso não o intimidava a seguir em frente com o trabalho, a levar em frente a pregação do Evangelho. E aqui ele fala uma coisa que perseguiu a igreja de Deus, e isso nos leva diretamente para outro impedimento, irmãos. Muitas vezes também a gente fica sem jeito de pregar a palavra por causa do passado da gente. Aqui nessa imagem os irmãos, eu já usei essa imagem, é o apedrejamento de Estevão. E aqui atrás tem uma pessoa segurando as vestes do Estevão ali, né? Quem que é essa pessoa ali retratada ali na imagem? É o apóstolo Paulo. Então a gente lembra lá o relato no livro de Atos, que no apedrejamento de Estevão, Paulo consentiu com a sua morte, a Bíblia diz assim, e ainda ficou lá segurando as roupas dele, que eles usavam aquelas capas grandes, né, uma por cima da outra, certamente. E aquelas roupas ficaram com o apóstolo ali, aos pés do apóstolo, na mão dele, para que houvesse o apedrejamento de Estevão. Então, os irmãos vejam, ele tinha lembranças ruins do passado dele. Ele falou aqui, ó, não mereço ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Ele tinha lembranças de que no passado dele, ele havia praticado coisas indignas, coisas que não eram boas. Agora os irmãos vejam, na carta a Timóteo, quando ele fala a Timóteo, se os irmãos pegarem a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, 12, ele fala ali o seguinte, olha, agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, me deu fé e o amor que temos que estar unidos com Jesus Cristo. E o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja o que o apóstolo Paulo dizia. Olha, veja bem, que coisa interessante. Meu Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e o ensinamento verdadeiro, obrigado. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então veja que conceito que o apóstolo Paulo tinha, né? Olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus. Olha, a mensagem é essa: Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele tinha muitos motivos para ser bloqueado pelo passado. Ele podia tem na Bíblia histórias de que quando ele chegava numa cidade, os cristãos fugiam. Os cristãos evitavam chegar perto dele porque, em vez de falar, chegou o irmão Paulo, eles fugiam, porque não era o irmão Paulo, era o perseguidor da igreja que vinha prender todo mundo, levar as pessoas. Então, dava trabalho até para ele ter comunhão com os irmãos da igreja, porque ele tinha que convencer que aquele Paulo antigo, o Saulo antigo, não era mais, agora era o Paulo. E ele tinha esse passado, todo mundo lembrava. Talvez tinha gente na igreja que tinha parentes que ele prendeu, que ele levou embora, que ele consentiu com a morte. Com certeza tinha lá os parentes de Estevão, que estavam na igreja, tinha parentes de gente que ele prejudicou. E o apóstolo Paulo tinha que conviver com esse passado. Não é? Ele chegava nos lugares e a pessoa falava, olha, esse aí é o Saulo, né? Ele que prendeu meu primo lá na outra cidade e tal. Certamente as notícias corriam. E ele tinha muitos motivos para dizer, olha, quer saber, esse meu passado aqui me desqualifica. Isso aqui que eu fiz no passado não me dá agora o direito, a condição de pregar o Evangelho. Mas não foi isso que Paulo entendeu. Paulo, numa outra passagem, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alto. Né? Então ele falou, olha, tudo bem, tem uma condição lá, dos pecadores eu sou o pior, mas olha, a graça de Deus chegou, transformou a minha vida e agora eu fui feito pregador do Evangelho, né? Como ele fala no início das cartas, Paulo, apóstolo, pregador do Evangelho, e vamos em frente, vamos falar do Evangelho, não me importa o que foi que aconteceu, se eu me sinto menor, se as pessoas olham para mim e me veem uma formiguinha, não me importa se o meu passado não é dos melhores, se as pessoas olham para mim e falam, olha, você lá atrás, você perseguiu a igreja, você foi blasfemo, você foi um cara errado, você andou em caminhos que não eram o caminho de Deus. Tá jóia, meu amigo? Mas a graça de Deus me alcançou. Né? A graça de Deus me transformou. A graça de Deus fez de mim uma outra pessoa, uma nova pessoa, e essa graça de Deus em mim, na minha vida, não ficará sem fruto, né? Como o apóstolo Paulo fala, não ficará sem fruto, vai produzir. Essa graça de Deus em mim não é à toa, não é à toa que a graça de Deus me resgatou. Ela me resgatou e ela tem um motivo para me resgatar, e eu vou falar do Evangelho, eu vou falar da graça de Deus, mesmo que eu me sinto menor, mesmo que eu tenha um passado que não é dos melhores, mesmo que tudo isso aconteça, ou que esteja me incomodando, ou que no fundo da minha mente está me atrapalhando, mas eu vou seguir na pregação do Evangelho. E uma outra coisa hoje, irmãos, que eu acredito que impeça a pregação do Evangelho em muitas situações, é o fato da gente não se sentir um vencedor. Eu vou dizer para os irmãos que, se você assistir os programas de televisão evangélicos, muitos dos programas, né? Não vou dizer todos, mas se você assistir uns programas de televisão aí mais pela linha da prosperidade, você vai ficar sem jeito mesmo de pregar o Evangelho, porque as pessoas que estão ali pregando o Evangelho, irmãos, são pessoas de muito sucesso.
Você assiste um testemunho e ele fala, olha, eu estava devendo 1 milhão, mas eu paguei tudo e agora eu tenho um apartamento, 2 carros importados e tal. Você fala, rapaz, esse aí venceu mesmo, né? Venceu, bem vencido, né? Esse aí não tem dúvida de que ele venceu. E você olha outro testemunho, a pessoa fala, olha, eu tinha um câncer terminal e tal, e eu sarei e tal. Você fala, rapaz, esse aí é um vencedor mesmo, né? E outro lá fala, olha, eu estava com problema, eu estava largado da minha esposa, reconciliei a minha família, restaurou tudo e tal. Você fala, olha, que coisa, são coisas fantásticas. O que vai para a televisão são coisas fantásticas, são coisas fora do comum. E você fica olhando aquilo e fala, olha, eu não comprei nenhum carro importado, né? Eu não abri empresa e paguei 1 milhão de dívidas. Eu não saí da morte, estava com uma doença terminal e recuperei, né? Não voltei, não fui ressuscitado de uma doença terrível. Eu não tive um grande testemunho assim de vitória. E aí você fica ali e fala, como que eu vou pregar o Evangelho? Eu não sou aquelas pessoas de sucesso que são grandes, que são poderosas, aí com seu testemunho poderoso para falar. Mas aí eu queria refletir com os irmãos numa questão assim, irmãos. O testemunho de vida, ele é importante para pregar o Evangelho. Você tem a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ele tem que dar fruto na sua vida. E o fruto na sua vida prega o Evangelho. Porque você fala, olha, Deus me transformou, Deus fez uma bênção na minha vida, Deus me curou a doença que eu tinha, isso tudo é testemunho, vai muito bem. Só que existe uma linha, irmãos, isso aí vai até um ponto, nesse ponto tem uma linha. Do outro lado da linha está uma coisa que já não é mais Deus, já é o ego, já é o orgulho da pessoa do outro lado da linha. Porque a pessoa fala, olha, eu venci, eu fiz a campanha das 40 semanas, do não sei o que, já não é mais honra e glória a Deus, não, é porque eu fui para cima mesmo, foi porque eu sou bom, eu insisti, eu não dei trégua, eu sou guerreiro mesmo. E aí a honra já não é mais assim, toda a honra e glória ao Senhor, já é uma honra ao Senhor dividida comigo, porque eu sou bom de fé mesmo, eu sou o cara que foi para cima. E aí você fica pensando, né? E por outro lado, além de dividir a glória de Deus, né, com essa questão da pessoa, a gente vê que, de alguma forma, somente os vencedores que são colocados como exemplo. Mas isso não é verdade. Isso não é bíblico, inclusive. O presbítero Luiz mencionou aqui antes, né? Aquela chegada dos apóstolos na porta do templo e o pedinte ali falou, olha, me dá uma moeda. O apóstolo falou, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro. Se fosse para o apóstolo dar um testemunho, ele ia dar um testemunho, olha, vai me desculpar aí, mas se fosse testemunho só de vencedor, de vitorioso, de quem tem recursos, de quem ganhou, para ele não ia servir. Ele falou, não tenho prata, não tenho ouro. Só que eu tenho uma coisa. Isso que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. Então, o apóstolo sem prata e sem ouro, ele estava cheio do Espírito Santo. Isso também é vitória. Só que é uma vitória que não vai para o testemunho, não vai para a televisão. Você não enxerga isso lá. Então, em 1 Coríntios 1, né, ali nós já estamos lendo Coríntios, mas agora voltando lá atrás, em 1 Coríntios 1, 27, o apóstolo Paulo fala um negócio bem interessante. Ele fala assim, vamos ler a partir do 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Mas
Mas hoje a gente vê que muitos movimentos aí se renderam àquilo que o mundo acha que é importante, àquilo que o mundo dá valor. A gente só acha que está valendo para Deus aquilo que o mundo diz que é importante. Mas nem sempre é assim. E eu quero citar um exemplo bem próximo para os irmãos. Agora, depois da última semana aí, nós tivemos a Santa Ceia, e encerrou a Santa Ceia, nós fomos lá levar a comunhão para o pastor Gessé, né, o tio Gessé e a tia Sena, já de bastante idade. E chegando lá, eu falei assim para a tia, tia, ela falando, a gente está aqui, está doente, não pode ir na igreja, está dando trabalho para vocês. Eu falei, não, tia, não está não. Está dando trabalho para nós, não. A senhora está abençoando a gente, a senhora está pregando o Evangelho. Aí ela ficou meio assim, sem entender, né? Eu falei, tia, quantos anos a senhora está casada com o tio? Mais de 50. E a senhora está aqui cuidando dele na enfermidade, está firme aqui do lado dele, está firme no casamento de vocês, na união de vocês. A senhora está pregando para mim. A senhora está, essa postura da senhora aqui, de estar aqui do lado do seu marido, cuidando dele, cuidando da casa, a senhora está pregando o Evangelho, cuidando da família da senhora. A senhora está pregando o Evangelho, vivendo uma vida aqui aos pés do Senhor e lutando pela sua família, pelo seu casamento, limpando a casa, passando roupa. A senhora está pregando o Evangelho, porque isso é uma pregação para todas as mulheres mais jovens da igreja. A Bíblia diz, olha, que as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amar os seus maridos, a ter uma vida honesta, a criar os seus filhos na modéstia. Olha, tia, a senhora está pregando o Evangelho aqui, está pregando o Evangelho. Agora, nós não temos um testemunho dela para trazer aqui na frente de vitória, porque está difícil. Não é fácil cuidar de uma pessoa que está com enfermidade, não é fácil tocar diante ali a vida dela com a idade, com tudo ali, o tio também, a idade avançada. Não é fácil, mas está lá firme na fé, no Evangelho, crendo, está trazendo para nós o exemplo de vida deles, está buscando de alguma forma ter comunhão, está conosco aqui, está pregando o Evangelho para nós, para os filhos deles, para os netos deles, estão pregando o Evangelho. Agora, com as coisas que o mundo acha loucura, com as coisas que o mundo acha sem importância, o que essa meninada nova hoje pensa, né? Casou, não deu certo, larga. Tá dando muito trabalho, ficou doente, larga. Né? Eu tinha um colega de colégio, né? Quando eu fiz o colégio agrícola, tinha um casalzinho, né? Os dois eram os mais bonitos da escola, né? Era um menino lindo, menino bonito, sabe, um menino bem afeiçoado, assim, um menino bonito mesmo. E a namorada dele era modelo, podia fazer teste em qualquer agência de modelo que passava. Um mais bonito que o outro, juntaram, estava namorando os dois, o namorinho só ia bem. E quando terminou o colégio, os dois continuavam namorando, mas ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E tempos depois a gente soube dele, né? Olha como é que está o tratamento de saúde e tal. E a menina? A menina foi atrás de outro rapaz bonito, né? Não deu certo de continuar com ele, né? E a gente fica olhando assim, que coisa, né? Quer dizer, enquanto está tudo bem, né? Enquanto não está, se deu errado, filho. Um abraço, né? Então, essas relações assim, muito superficiais, não é, que a gente vê por aí, mas se nós firmarmos no nosso casamento, se nós firmarmos nas nossas dificuldades, o que eu estou querendo chegar para os irmãos e dizer é o seguinte: as nossas dificuldades também pregam o Evangelho. As pessoas estão de olho também na nossa dificuldade. Você passou uma situação difícil, faltou dinheiro, faltou emprego, e você não largou da sua esposa, não desencaminhou teus filhos. Isso também está pregando o Evangelho. Você passou uma situação difícil, mas você não abriu mão de ser honesto, de seguir em frente a tua caminhada com honestidade, com seriedade. Deus está vendo e as pessoas estão vendo o seu caminhar. Não é só a vitória que prega o Evangelho. Não é só a compra do carro importado que prega o Evangelho.
A nossa capacidade também de dizer, olha, irmão, tá difícil as coisas, mas eu sigo perante na presença de Deus. Olha, irmão, tá crise aí nesse mundo, mas eu estou na presença de Deus, Deus vai abençoar meu negócio, que as coisas vão correr bem. Não vai ser uma coisa espantosa, maravilhosa que sai na televisão, mas Deus escolheu as coisas loucas, aquilo que o mundo acha que é louco, para envergonhar os sábios. Escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar os poderosos. Escolheu as coisas que o mundo despreza e acha humilde para confundir o que o mundo pensa que é importante. As coisas simples, fracas, humildes, sem importância para o mundo, também, em muitos casos, são vitórias do cristão. E a gente não leva por esse lado, né? A gente acha, se você não levar por esse lado, você vai falar, não, eu vou pregar o evangelho quando eu abrir a minha empresa. Eu vou falar do evangelho quando eu for vitorioso, aí eu vou falar do evangelho para as pessoas, mas aí então não é Deus. A pregação não é sobre Deus, a pregação é sobre você, sobre as suas vitórias. Não é mais os méritos de Deus, são os seus méritos. Não é mais a vitória que Deus pode dar para a pessoa, é a vitória que Deus deu para você. Já é um negócio que passou por egoísmo, para olhar para mim, quem sou eu. Mas se o apóstolo Paulo olhasse para ele, quem era ele não tinha pregado o evangelho. Porque ele era o menor dos apóstolos, ele perseguiu a igreja, ele era alguém que não tinha condição, tinha um passado ruim. Como é que ele ia pregar o evangelho? E ele não era vencedor, porque o apóstolo Paulo saía pregando o evangelho, era perseguido, era jogado para fora, era apedrejado. Se ele fosse levar essas questões em conta, ele não teria pregado o evangelho. E se nós levarmos isso em conta, nós também não vamos pregar o evangelho. Agora, eu estou falando tudo isso para os irmãos, porque o evangelho, irmãos, não é sobre você. É claro que a sua vida correta na presença de Deus é uma forma de anunciar o evangelho, e o seu vizinho quer ver você, quer ver o seu exemplo, como você anda. É preciso pregar pelo exemplo. Mas o evangelho, irmãos, é sobre Deus. A boa notícia é a seguinte, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. João 3,16. Nós, quando estávamos lendo o livro de João, os meninos decoraram lá em casa, né? João 3,16. Nós lemos da versão na linguagem de hoje. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é a linguagem de hoje. Então, nós precisamos decorar isso, irmãos. Isso era chamado por Lutero de um pequeno evangelho. É isso. Toda a palavra do evangelho é essa. O pequeno evangelho é um versículo só. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Então, essa mensagem, irmãos, não é sobre você. Essa mensagem não é sobre o seu passado, essa mensagem não é sobre o que você é, ou o que você conquistou na vida. Essa mensagem é sobre Deus e o que Ele fez para a nossa salvação. Essa mensagem é sobre o Filho de Deus, é sobre a morte dele que foi para a nossa salvação. Essa mensagem é sobre o amor de Deus, essa mensagem é sobre a salvação de Deus. Essa mensagem é para a vida eterna das pessoas. Essa mensagem não é sobre você. Essa mensagem é sobre Deus. E é essa mensagem que nós precisamos levar. Esse é o pequeno evangelho, irmãos. Esse versículo, se você falar desse versículo para as pessoas, você está pregando o evangelho. É isso. Deus enviou o seu único Filho para morrer para a nossa salvação, para que tenhamos vida eterna. É isso. Esse é o evangelho. E é isso que nós somos convidados a pregar. Meditando sobre isso, irmão, essa semana, esse é um negócio assim, que tem tocado muito assim, no meu coração, porque o apóstolo Paulo ainda, né, 1 Coríntios 9, ele fala o seguinte, olha, quando prego o evangelho eu não posso me orgulhar, porque essa é uma necessidade que me é imposta. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Né? Então ele dizia, olha, quando eu prego o evangelho, não é que eu estou fazendo um trabalho, uma coisa para me gloriar, para dizer, não, eu sou bom mesmo, eu sou um grande pregador. Não, é uma obrigação que é imposta para mim. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho.
E uma palavra assim também, que eu tenho me apegado muito, irmãos, e que nós vamos procurar praticar na igreja, é o seguinte: quem ama fala as verdades que o outro precisa ouvir. Uma das características do falso profeta é que ele fala o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam. Você entendeu? O que é o falso profeta? É aquele que chega, adulando, elogiando as pessoas e falando o que a pessoa quer ouvir. Ô irmão, é bênção, vai em paz, o Senhor vai te abençoar. Ô irmão, Deus vai te dar essa bênção, Deus vai honrar a tua fé. Ô irmão, Deus... É tudo que as pessoas querem ouvir, né? Agora, ninguém quer ouvir, se conserta que o teu caminho está errado, isso aí que você fez não é bom, isso aqui que você está, caminho que você está aí, não é o que a palavra de Deus diz. Olha, isso aqui não é bem do jeito que você está pensando. Isso ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir, não, fica na fé que o Senhor vai multiplicar, você vai dar tudo certo, você vai... Essa palavra aqui é uma palavra que todo mundo quer ouvir, bênção, ou crescimento, prosperidade, isso é o que todo mundo quer ouvir. Ninguém quer ouvir correção, fazer o que é reto, andar na vontade de Deus, sentir Deus na sua vida, buscar mais a presença de Deus. Não, nós queremos buscar mais bênção, buscar mais, Eu quero eu quero uma esposa preparada pelo Senhor, eu quero um marido bom, bonitão, rico, o melhor possível, eu quero um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Então, aí quando a gente chega, a palavra de Deus, talvez não é esse aí o caminho para você. E talvez Deus vai te dar muitas coisas boas, mas nós estamos buscando a Deus por isso. É por isso também que as pessoas jogam na Mega Sena, é por isso também que as pessoas roubam, matam, assaltam banco. É para ter um bom carro, uma boa casa, mas não é por isso que nós estamos buscando a Deus. Nós estamos buscando a Deus para ter uma vida de fé, uma vida completa na presença de Deus, para sentir a presença de Deus e com vistas à vida eterna. Agora, se nós buscamos a Deus para poder trocar de carro e ter uma casa melhor, então, aí fica difícil. Então veja, essa capacidade de amar as pessoas para dizer o que elas precisam ouvir. Chegar na pessoa que é teu amigo e dizer, olha, você precisa se chegar a Deus. Você precisa parar com essa bebedeira aí, que você está, esse vício que está prejudicando a sua vida. Olha, você precisa se consertar com Deus, você precisa acertar o teu casamento, você precisa criar melhor os teus filhos, não sei. Você precisa deixar essas práticas do pecado que tem tido aí, porque a palavra de Deus não aprova o que você está fazendo. E esse amor pelas pessoas para dizer o que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas querem ouvir. E aí, para isso, hoje tem igreja de todo tipo. Irmãos, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Isso aqui também eu achei muito interessante. Ela ordena que a igreja saia para buscar os pecadores. Isso aqui é a palavra de um grande evangelista americano, Billy Graham. E é uma palavra assim importante, olha, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é a igreja que tem que procurar os pecadores e trazer eles para o conhecimento da verdade. Então, esse é um convite que eu faço para todos os irmãos. Vamos pregar o Evangelho? Vamos anunciar o Evangelho? Não vamos deixar esse sentimento de que eu sou pequeno, eu tenho um passado ruim, ou eu não sou vencedor, que essas coisas que tenham relação comigo, com quem eu sou, com os resultados que eu alcancei, que isso não nos impeça, irmãos, de pregar a palavra, porque a pregação do Evangelho é sobre Deus, e Deus é grande, é o maior, e Deus é vencedor, é vitorioso, e Deus, Ele tem um passado de amor e de cuidado, que nos criou, que nos fez. Deus não tem nada a ver com esses sentimentos nossos. E nós temos que falar de Deus para as pessoas, anunciar o Evangelho para as pessoas e falar o que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. Para nós chegarmos num termo prático, eu quero convidar os irmãos essa semana. Nós devemos começar essa semana, por graça de Deus, aí, um trabalho de evangelismo com os folhetos que nós pegamos aí. Eu tenho visto aí as avenidas, aqui tem várias, na avenida embaixo aqui, nós temos vários cruzamentos ali, que o pessoal sempre distribui folhetos.
Nós vamos ver se começamos ali uma panfletagem. Até falei para o Neto, vamos ver se a gente convida o Lucas, não sei se nós vamos ter mais umas ajudas aí para fazer a distribuição dos folhetos, nas casas aqui do bairro, o Antônio também já se dispôs. Vamos fazer um evangelismo, irmãos, vamos levar nas caixinhas de correio. E a Ana Maria também tem dito, olha, eu venho lá cedo, chego no trabalho, está passando o pessoal fazendo caminhada, põe no para-brisa dos carros, entrega para quem está passando. Então, irmãos, vamos falar, nós estamos preparando assim, o blog está bem prontinho para receber as pessoas, lá tem a mensagem gravada, lá tem a mensagem escrita, agora eu estou colocando o texto da mensagem, então é importante os irmãos verem que tem lá no blog, a pessoa vai ver lá o evangelho lá. Talvez ela não venha na igreja, talvez ela não converse com você, mas pela internet ela pode ouvir uma mensagem, pode ver alguma coisa ali que chame a atenção, e nós vamos estar levando o evangelho para as pessoas. Eu vou pedir para os irmãos para encontrar uma maneira de entregar o folheto. Encontrar uma maneira. Talvez você põe no para-brisa de um carro, talvez você entrega com um cliente da empresa, lá onde você trabalha, talvez você vai sair para o centro e você entrega com uma pessoa na rua. Mas vamos para um colega da escola, para, não sei, de alguma forma você levar os panfletos, deixa na recepção do médico, do dentista que você vai se consultar, não sei, leva os folhetos com você, nós vamos entregar aí no final do culto hoje alguns folhetos para cada um, e eu gostaria que os irmãos levassem e fizessem essa entrega, irmãos, porque nós precisamos pregar o evangelho. A Bíblia não manda o pregador vir na igreja, a Bíblia manda a igreja ir atrás do pecador. Então, nós temos que fazer essa busca, irmão, de trazer as pessoas para o conhecimento do Evangelho, por amor que nós temos por elas, e vencendo essas limitações que nós temos. Talvez você fale, eu sou o menor, eu não posso, eu tenho um passado ruim, eu isso ou aquilo, eu não sou vitorioso, não, mas a gente pode entregar um folheto sem falar nada disso, sem pensar em nada disso, né? E a gente pode pregar João 3,16 sem pensar em nada disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, irmãos. Esse é o Evangelho. É a gente falar do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, para a vida eterna daqueles que nós conhecemos. É isso. Esse é o Evangelho. Sem a gente pensar que tem que ser um grande orador, um grande pregador, simplesmente falar a palavra, pregar a palavra, e esse convite que eu faço hoje para os irmãos, vamos entregar os panfletos, vamos levar esses folhetos adiante, para que as pessoas conheçam a mensagem e tenham a oportunidade de receber a salvação. Amém. Vamos pregar o Evangelho? Essa é a nossa meditação de hoje. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar do Evangelho, do amor de Deus e do sacrifício de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Vamos falar com Deus hoje.